Mensagem do dia 8/5/1995. Não repartam o pão comigo e o diabo. Quando começasse, meu filho, a escrever as palavras que vou te falando, não entendias nada do que eu teria para te dizer. Era para ti meio complicado, por não ouvires a minha voz, os meus preceitos, mas agora bem sabes que não precisa se comunicar com o movimento dos lábios. É só olhar para mim, no rosto feito do santo sudário, e nós dois conversamos. Eu, meu filho Bento, estou tão perto de ti e de tua família, não me separo mais de jeito nenhum, porque só encontro em vocês amor, muito amor. Ah, se toda a família tivesse unida como vocês estão, o mundo não teria nenhum castigo, embora eu tenha outras espalhadas por toda a parte da terra, mas é muito pouco. Fazer o que não deve, muitas famílias estão fazendo, repartindo o pão comigo e o diabo. Se um dos dois da casa reza, o resto não liga. Se o pai quer ir à igreja, a mãe não vai mais, ou vice-versa. Se a filha bate com os pés que quer ser livre, os pais nada fazem, e o seu corpo passa a ser de escândalo. A mesma coisa, o filho usa brinco, unhas pintadas, cabelos compridos, e assim vão caindo na armadilha do diabo. Por dia são milhões de mocinhas que deixam de ser virgem antes do casamento. É considerado terra de prostituição. Veja, meu querido filho Bento, como é que muitos ainda não acreditam na minha segunda volta? É porque o meu inimigo cerca todas as famílias para seguir ele, fazendo que se separe. Dentro de casa, uns estão nas drogas, outros estão na prostituição. As igrejas que não são minhas vão ensinando tudo errado, fazendo guerra contra o meu vigário, que é João Paulo II. A humanidade caminha para a sua própria destruição. Quem é rico não liga para os pobres. Quem é pobre pela fome vende o seu corpo. E assim a minha casa cada vez continua perdendo seus filhos, pela falta de incentivo dos sacerdotes. São poucos que chamam a atenção. Não há mais um preparativo de fé, de amor e respeito. Confissão é coisa do passado. Vestimenta, cada um pode ficar à vontade. Disciplina é muito pouco dentro da igreja. Mas com chicletes, comem pipocas, conversam, o padre fala, poucos escutam. Assim vão caminhando para uma grande catástrofe. Porque, meu filho, onde não existe ordem, não pode ter paz. Onde não existe fé, não pode ter amor. Onde Deus não vê humildade, não pode ali estar sua luz. Filhos queridos, eu, Jesus, peço-lhes que voltem para mim. Larguem tudo e não parem mais de rezar. Obedeçam-me, não há tempo a perder, porque pode ser tarde quando quiseres te acordar. Abra o teu coração, mostre o teu amor por mim, mas não reparta mais o teu pão comigo e o diabo. O pão que eu te falo é o teu corpo, ele tem que ser limpo de toda impureza. Se eu te encontrar com os mesmos costumes dos teus pecados, não terás parte comigo. Mas se mudares completamente em respeito ao meu amor, eu te asseguro que tua vida vai ser eterna, morando no meu paraíso junto comigo, que sou o teu Salvador Jesus. Obrigado, filhos. Se entendeste o que acabaste de ler, porque estas são minhas palavras verdadeiras de paz. Jesus. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu desejar os meus votos particulares para minha mãe e para minha esposa, que lá em casa está, a mãe dos meus filhos. E a todas as mães. Um feliz Dia das Mães para amanhã, para todos vocês. Que vocês, com certeza, são guerreiras. Vocês, muitas vezes, seguro, são o pilastro principal de uma família, onde deveria ser do pai, e muitas vezes não é assim que acontece. Referindo-se a essa mensagem aqui,
Olha como Jesus estava preocupado, como ele se preocupava há 26 anos atrás, uma mensagem de 1995. A preocupação dele naquela época era: não reparta o pão comigo e com o diabo. Hoje já nem reparte mais. Hoje já estão declarando apoio ao diabo. Mas como é que tu pode falar isso? Só quem vive isolado dentro de casa é que não consegue enxergar que hoje o mundo está do lado do diabo. A gente vê as barbaridades que existem por aí. Pessoas influenciadoras falando o quê? Eu estudei, eu li a Bíblia, eu li também outros livros e cheguei à conclusão que Deus não é tão bom e o diabo não é tão ruim assim. Um influenciador, uma pessoa que deveria ser inteligente, mas é mais burro do que daquele jumento empacador. Um ignorante, querendo influenciar as pessoas, querendo botar Deus no mesmo patamar do diabo. Outro que cuida, que deveria cuidar da Igreja Católica, blasfemando, cometendo heresias, alegando que Judas não é um traidor. Judas é mais uma vítima. Agora, a semana que passou, nós aqui no estado de Santa Catarina, a gente viu um absurdo que com certeza deve ter repercutido no mundo inteiro. No Brasil, com certeza. Aquele rapaz com 18 anos, matar com espada 3 anjos que estavam começando a viver. 3 inocentes, 3 crianças abaixo de 2 anos. E 2 vítimas, 2 professores que tentaram defender aquelas crianças. Acho que esse rapaz fez isso por quê? Porque é uma loucura? Estava depressivo? Não, com certeza não. Ele estava amando do diabo. Então o mundo, ele está já opinando, infelizmente, para o mal. Graças ao bom Deus, eu me atrevo a falar que vai ficar mais fácil para Jesus. Vai ficar mais fácil para Deus. Ele consegue enxergar melhor não que ele não consiga enxergar o íntimo de cada um. Ele sabe do íntimo de cada um. Mas vamos reformular a minha posição. Graças ao bom Deus, que para nós, não para Deus, vamos botar para nós, fica mais fácil de a gente entender com quem a gente anda. De que lado nós estamos? Há uns anos atrás, a gente ficava sempre em dúvida. Não em dúvida em relação a Deus, mas em relação às pessoas. Poxa, mas será que essa pessoa não merece ser perdoada? Será que essa pessoa não é também filho de Deus? Não estou botando aqui em questão um julgamento, um pré-julgamento em relação ao ser humano. Mas fica mais claro para a gente de definir ou diferenciar o bem e o mal. Porque essas pessoas estão saindo do armário. Hoje o mundo, as pessoas diabólicas, as pessoas perversas estão saindo do armário. As máscaras vão cair. Isso é um ditado antigo já. As máscaras vão cair. E estão caindo. Eles não conseguem mais se manter em cima do muro. Eles estão optando para o lado errado ou para o lado correto. E Deus aqui, Jesus aqui, lá em 95, ele ainda tinha essa preocupação. Não repartam o pão comigo e o diabo. É que isso é uma coisa muito lógica. Não tem como você estar limpo dentro de uma banheira de água suja. Não tem como se você acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Você não consegue chorar e rir ao mesmo tempo, com 2 sentimentos. Você não consegue ser bom e ruim ao mesmo tempo.
Então a gente realmente tem que chegar a um certo ponto da vida da gente, que a gente tem que saber o que quer. Quem somos? O que queremos? No que acreditamos? Para onde queremos ir? E para a gente ter essas perguntas e ter a resposta, nós sabemos o que fazer. Se queremos ir para o lado correto, é só prestar atenção mais em Deus, botar Deus no coração e não esquecê-lo, e não botar ele em segundo plano. Porque quando a gente apaga a luz, automaticamente estamos vivendo na escuridão. E a escuridão é um perigo constante. A luz é a claridade, é a certeza do que estamos vendo, é a certeza por onde estamos andando. Então, o caminho correto é o caminho da luz, é o caminho seguro, é o caminho que nos dá sustentação, que nos dá segurança. E essa luz só pode ser Deus. O inimigo é das trevas, é da incerteza, é da insegurança, é do perigo. Mas mesmo assim, por incrível que pareça, tem pessoas que optam por seguir essa escuridão, valorizar essa escuridão. A gente vê hoje pessoas cada vez mais deformadas. Eu vi um vídeo no celular do meu filho, uma foto, um vídeo, não sei o que é aquilo ali. Não é que ele tem aquela foto. Aqui, eu não entendo, no celular, às vezes ele vem algumas coisas automáticas. Então tem... Eu não poderia nem chamar de ser humano aquilo, mas como eu não posso fazer um pré-julgamento, é um ser humano, não é um animal, é um ser humano, mas totalmente desfigurado. Uma coisa horrível, uma coisa, se você encontrar de noite, você sai 3 dias correndo. Ele teve a capacidade, ele usa uma máscara, uma coisa no nariz, o meu filho estava explicando, aquela máscara ali é para esconder, que ele está operando o nariz aqui, ele está tirando o nariz fora para ficar só a cartilagem, porque ele quer se transformar vivo numa caveira. Então a gente vê esse tipo de coisa, a gente não pode ter dúvida. Isso não é arte, isso não é um modismo. Isso é uma coisa diabólica. Então essas pessoas estão declaradamente optando por estar do lado de Satanás. Não estão mais dividindo com Deus, se dividindo. Deus, eu não sei se me perdoe, às vezes eu não quero errar, mas estou errando, ou eu não sabia que isso era tão pecado. Não tem mais essa possibilidade de as pessoas estarem em dúvida. Porque hoje as pessoas são muito esclarecidas. O mundo oferece esclarecimento para todos. Não é como antigamente que as pessoas eram ingênuas, não tinham acesso às coisas. Hoje ninguém mais é ingênuo. Hoje realmente tu tens a obrigação de optar. Se quer ir para o lado do Satanás, do diabo, então se declare ele. Mas não fique aí perturbando ou querendo punir aqueles que adoram, reconhecem a Deus, aqueles que escolheram o lado de Deus. Portanto, infelizmente, essa mensagem, ainda Deus tinha alguma esperança, acredito eu, há 26 anos atrás, onde ele pedia, não repartam um pão comigo e com o diabo. Hoje ele já está vendo. Se o profeta tivesse aqui hoje, pessoalmente, com certeza essa mensagem estaria com um título diferente. O que é meu, eu já conheço. Aquele que reparte o pão comigo, também não passará fome. E aqueles do diabo já escolheram o seu lado. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Somente rezar. Rezar muito. E se agarrar cada vez mais com Deus. Porque cada minuto que passamos longe dele é um minuto que podemos dar vaga ao diabo. Aquele 1 minuto, às vezes, é o suficiente para que o diabo faça
na tua vida uma devassa, acabe com a tua família, acaba com você próprio. Estamos vivendo uma era, um tempo, em que Jesus, nosso Deus, Virgem Maria, não pode se afastar de nós por um minuto, que o diabo está furioso e está fazendo muito estrago. Eu já optei, penso em Deus direto, não vivo de joelho, não vivo orando ou rezando, faço minhas orações diariamente, mas tenho Deus na minha consciência, na minha memória, 24 horas por dia, em tudo. Aprendi com o profeta. O profeta, tudo que ele queria fazer, ele sempre botava Deus em primeiro lugar. Perguntava, pensava, se não estava ofendendo a Deus. É isso que eu faço hoje em dia. Quero ser feliz, porque Deus me deu essa liberdade. Quero continuar sendo um ser humano feliz, mas feliz, respeitando e pensando em Deus 24 horas por dia.